Fala pessoal, tudo certo? Hoje eu quero vir aqui falar com vocês sobre 5 coisas que podem estar atrapalhando o desenvolvimento do teu negócio aqui na internet. E para você que não me conhece, meu nome é Matheus, sou estrategista digital há mais de 6 anos e queria compartilhar com vocês hoje 5 coisas que provavelmente possam estar atrapalhando o desenvolvimento do seu negócio aqui no digital. E por que eu resolvi trazer isso? Eu estava conversando com um amigo ontem, né? E ele simplesmente estava falando de alguns problemas que a gente teve lá no começo, quando eu comecei a estudar isso. E eu compartilhava com ele tudo que eu acabava estudando, né? E simplesmente a gente debatendo ali, a gente conversando, eu achei interessante, eu comecei a notar algumas coisas que de fato eu fui percebendo e fui falando pra ele, né? Cara, realmente isso aqui funciona, isso aqui não funcionou. Lembra que eu pensava assim, lembra que eu pensava daquele jeito. E, cara, foi anotando. E aquilo me trouxe um insight muito grande. Falei assim, bom, por que não fazer um vídeo desse aqui e subir, né? Não me custa nada. Então, eu tô aqui com o meu roteiro gigantesco de só 5 pontos que eu vou trazer de fato pra vocês. Tá bem rabiscado aqui, enfim. E eu vou começar falando então sobre decisões baseadas em achismo e não em dados reais, né? Que é um grande problema que as pessoas entram nos negócios aqui, elas não avaliam, elas não têm um banco de dados para avaliar os resultados, elas não se baseiam em métricas nenhuma, elas não têm um histórico ali de nenhum tipo de gasto, elas não têm nenhum histórico de investimento aqui, né? Quando a gente fala, por exemplo, investimento em plataforma de anúncio, as pessoas não monitoram nada disso, né? Desde que elas não fiquem no vermelho no final do mês, tá tudo certo. Elas não acompanham se as vendas estão ok, se elas estão retendo clientes, se elas estão perdendo clientes, ou seja, nada disso é monitorado, nada disso tem uma base para comparação. E isso é um problema muito grande, porque você acaba tomando algumas decisões baseadas ali em achismo. Você acha que tal coisa está certa, você sempre está achando, você nunca tem certeza de nenhuma ação que você está tomando. E isso é um problema muito grande, porque se você às vezes, vamos dizer, cria um produto, ou se você cria alguma coisa, isso depende do que você trabalha, né, claro, mas vamos falar aqui de infoprodutos. Você cria um produto, embala uma oferta ali e acha que tá todo mundo querendo isso, quando na verdade só as pessoas à sua volta falam, não, tá bom, lança lá, eu acho que o pessoal vai comprar. Esse acho mata simplesmente tudo que você vem construindo, né? Às vezes o investimento que você faz para tal coisa vai tudo pro ralo. Então, sempre quando eu inicio um projeto com um novo cliente ou com uma nova empresa, eu sempre pergunto os objetivos deles e as metas. E eu sempre peço, se possível, né, para a gente combinar ali no local da conversa, da reunião, seja ela presencial, ou seja ela por reunião mesmo, via Meet, qualquer coisa do tipo. Eu peço sempre para a gente especificar metas com prazo, com números, e aí depois a gente avalia se aquilo é viável no momento ou não. Mas pelo menos para a gente ter onde chegar, para a gente ter de fato uma linha de chegada muito visual, né? Algo ali muito concreto e não abstrato, né? Poxa, quero aumentar minhas vendas. Ah, eu preciso de mais seguidores. Ah, eu preciso de mais engajamento. Isso aí é muito abstrato, entendeu? Tá bom. Se eu der mais um engajamento, se eu der mais um seguidor para você, então a gente atingiu o seu objetivo, né? E a gente sabe que não é isso. Então, o grande problema é as pessoas não especificarem e não ter base de comparação com os seus próprios dados, não tem nenhum parâmetro, né? Então, a primeira coisa é você estabelecer de fato uma meta. Então, por exemplo, poxa, é muito interessante que a gente tente trazer, sei lá, mais 5 clientes para a empresa esse mês. Beleza, a gente tem uma meta. Então, em 30 dias, nossa meta é trazer 5 clientes. Aí todas a gente tem as métricas secundárias ali, todos os dados que vão nos guiar para tentar trazer, vai buscar a raiz do problema do porquê a gente não está conseguindo. Será que o comercial está falhando? Será que a gente não está trazendo? Será que a gente não está aparecendo o suficiente? Será que a gente está tendo pouco alcance? Será que a gente não está comunicando de uma forma eficiente com o público? Será que a gente não está gerando essa conexão? Está perdendo eles nisso aqui, no preço? A oferta não está muito legal? Enfim, você consegue avaliar e consegue mexer algumas variáveis ali para contornar esse problema e chegar na sua meta de fato. Agora, quando tudo que você faz é baseado em achismo, você não tem números, fica muito difícil você tomar uma decisão concreta. Fica muito difícil você tomar uma decisão e avaliar se aquela decisão surtiu efeito ou não, né? Então, a primeira coisa que eu queria tratar é de fato isso, para a gente se atentar mais aos números, para a gente ter metas de fato mais concretas, ao invés de tomar decisões baseadas em completo achismo, tá? O segundo ponto aqui, que eu até citei um pouco nesse primeiro ponto, é a questão de tráfego.
tá? E não se confundam que aqui não tem só a ver com tráfego pago, como tá aí popularmente conhecido, né? Tudo, as pessoas, o termo se popularizou muito rápido nessa questão do tráfego pago. Mas não é somente isso. Quando eu falo de tráfego, é qualquer movimento de pessoas na internet, né? Meio de pessoas aqui no digital. E é muito importante que a gente entenda que a gente está à mercê dos algoritmos das plataformas, né? A gente está nas mãos deles. Então, quando a gente aposta muito em uma rede só, a gente vira refém daquela plataforma e o que ela fizer, qualquer mudança, se der ruim no nosso negócio, não tem muito o que fazer, né? A gente tem que tentar contornar aquele problema ali naquela plataforma. Agora, se a gente diversifica, faz nessa rede, faz na outra, grava vídeo para essa, posta nessa, manda e-mail, cria uma comunidade no WhatsApp, enfim, tem diversas formas de você diversificar esse tráfego, né? Você criar um marketing mais de relacionamento com as pessoas em diversas outras plataformas. Você tem e-mail, você tem comunidade, você tem, obviamente, as mídias que são pagas. Essas mídias também tem a questão orgânica, então quando você às vezes paga por um anúncio no Instagram, mas você também cria conteúdo ali no Instagram de forma orgânica, isso é espalhado para o pessoal. É muito importante. Eu sei que hoje grande parte das pessoas acho que entenderam a importância, mas eu creio que não seja a maioria que ainda de fato se empenha para criar essa comunidade, para criar conteúdo de valor, para de fato mostrar isso. Por isso que eu ainda vejo muita gente com essas dúvidas, porque é algo que ainda não entrou na cabeça do pessoal. Sabem que existe isso, mas não sabem como fazer, ou de fato não sabem da importância disso. No entanto, que você entra em alguns negócios locais, às vezes, eu vi um da minha cidade aqui, você vê que eles têm uma postagem por ano. E geralmente são uma arte maravilhosa, mas é sempre assim: Feliz Dia dos Pais, Feliz Ano Novo, Feliz Natal, o que não agrega em nada. Ou se não, pior, aquelas que são cheias de promoção. Ah, não sei quanto por R$ 29,90, por R$ 49,90. E você vê que eles estão com a mesma promoção há muitos anos. Isso eu vou trazer até em um outro vídeo, o que é muito ruim esse tipo de feed, tá? Não agrega em nada, só tem uma percepção negativa do seu negócio, né? Mas assim, voltando ao assunto da estratégia de diversificação de tráfego. Então é muito importante que, obviamente, você não precisa de todas, né? Estar em todas, mas as mais importantes para o teu nicho. Se você tem um negócio que vende de empresa para empresa, é muito interessante, por exemplo, você ter uma conta no LinkedIn. Você ter uma conta também aqui no YouTube. É muito importante você ter uma conta, talvez no Instagram, e aí fechou, entendeu? Vai desenvolvendo essas 3 redes. Quando você tiver com espaço, já entendeu como que funcionam as coisas, você vai expandindo para outras redes, vai contratando equipe para montar isso para você e tudo mais. Mas por enquanto é muito importante que você não fique refém dependente de uma rede só, tá? E além do mais, é muito importante também que você não fique parado, né? Porque não espere que caia do céu cliente. Que muitas pessoas esquecem, mas a divulgação, na minha opinião, é a alma do negócio. Não adianta nada você ter um produto, um serviço maravilhoso, sem que ninguém saiba dele. Ainda mais se você está no começo ou tá começando a faturar ali, entendeu? Agora sim, se você já é uma empresa mais antiga, que está consolidada no mercado, até entendo, né? Mas muito provavelmente esse tipo de empresa já está consolidada no digital também, já tem seu posicionamento ali muito bem feito, tá? A gente então vai para o terceiro ponto, que é a questão de abandono de cliente. E o abandono que eu falo não é deles com você, mas é de você com eles, né? Da tua empresa com eles. Isso é muito interessante porque eu também estava conversando com uma cliente esses dias. Ela vende marmita fitness, né? Marmita refeições saudáveis, né? Então eu estava conversando com ela e de fato eu alertei para ela pro fato da gente não olhar somente para novos clientes, né? Não ficar buscando novos clientes e sim valorizar aqueles que já estão conosco e que comprariam da gente várias e várias vezes para a gente não perder eles para os concorrentes, né? Porque vamos lá, você tem que concordar comigo que é muito mais fácil você vender mais uma vez para quem já comprou de você do que toda hora ficar gastando para tentar convencer outras pessoas de comprarem algo de você, né? Então, as pessoas se esquecem que o que de fato vai sustentar a tua empresa é você sempre mantendo o cliente o máximo possível, porque eles sempre vão comprar de você o LTV deles, né? O lifetime value deles, que é basicamente, tá? Grosso modo, é o dinheiro que eles vão deixar na tua empresa ao longo do ciclo de cliente dele, né? Ao longo da vida dele, ele vai deixar um dinheiro ali com você, com a tua empresa. Então, o teu objetivo é aumentar esse LTV o máximo possível.
E não ficar só tentando buscar novos clientes, senão você gasta demais e gasta muita energia e gasta muita cabeça, ao invés de uma venda mais facilitada. Qual que é essa? Vender para o mesmo cliente várias e várias e várias vezes. Claro, depende, né? Se você trabalha ali, nesse caso, com refeições saudáveis, você sempre vender ali o mesmo combo, vender várias refeições para ele ao longo do mês. Se você vende um infoproduto, é muito comum você ver pessoas que vendem produtos de baixo valor, né? De low ticket, que a gente chama, até, sei lá, uma mentoria, né? E aí você vai numa escada de valor, até uma mentoria de, sei lá, de 10, 15 mil reais, porque ele também acompanhou, ele foi vendo valor naquilo que você foi criando, foi faturando junto com você, foi aumentando, foi aumentando, ele criou uma confiança de sempre comprar de você. Então é muito importante, até quando a gente fala de tráfego, as pessoas esquecem da questão do remarketing também, né? De pessoas que às vezes entraram no seu carrinho e abandonou, entrou no seu e-commerce, clicou ali, adicionou 3 roupas no carrinho, 3 tênis no carrinho e saiu, abandonou. As pessoas esquecem que isso é muito valioso. Ela já percorreu várias etapas na tua empresa, né? Ali na tua loja ou enfim, no funil. E você esquece, você ignora isso. E vai sempre tentando atrás de novos clientes e você se baseia nisso com uma métrica sempre de sucesso. Isso, obviamente, você tem que avaliar, mas depois de você já ter uma estratégia muito clara de valorizar aquelas pessoas que já compram de você, entendeu? E não abandonar elas, porque a gente sabe que o mercado tá aí, a concorrência tá aí, e um deslize que você dá, ela conhece outro concorrente, gosta também da qualidade dele e aí te abandona, entendeu? Então a gente tem que valorizar ainda mais as pessoas que já compraram da gente e, claro, não abandonar a questão de deixar novos clientes na mão, mas de você não ficar priorizando mais do que já seus clientes, tá? Então, fica essa dica aí, porque além de tudo, o custo, né, você tem um CAC, né, o custo de aquisição do cliente sempre muito alto. E você esquece de que fazer um remarketing no fim das contas sai muito mais barato, na minha opinião, obviamente na minha experiência, do que você toda hora ficar gastando ali para ter um cliente novo na sua empresa. Um quarto ponto, que aí a gente já mexe com um pouquinho de ego também, né? Vamos dizer assim, que é a questão de você nunca mexer na sua oferta, nunca alterar a sua oferta. Entendo oferta por aqui, toda a embalagem, vamos dizer assim, do seu produto, como você entrega, a forma com que você entrega, o prazo e tudo mais, né? Todo o produto em si ou todo o serviço. Então, você nunca mexer na sua oferta é um erro, porque, vamos lá, geralmente você tem vários feedbacks sobre o seu trabalho, né? Quando você sempre tem, vamos dizer assim, uma nota de 1 a 5, você sempre tem 5 estrelas lá, beleza, seu trabalho tá maravilhoso, tá todo mundo uma estrela, aliás, 5 estrelas, uma atrás da outra, só elogio, elogio, elogio. Beleza, você acertou a mão. Só que as pessoas às vezes acham que aqueles comentários, tem um 3 estrelas perdido, tem um 4 estrelas aqui no meio, tem um 2. As pessoas vão ignorar porque falam assim, no geral minha nota tá boa, né? A cada 10 pessoas que estão aí, sei lá, 8 dão nota 5 e os outros 2 que restam dão uma nota mais abaixo. E você se esquece às vezes de avaliar se essas duas notas que você teve, essas duas notas mais baixas, não são feedback positivo para você no sentido de que você deve arrumar aquilo que elas estão falando. Quando eu falei de feedback positivo aqui, não quer dizer que foi um feedback bom, não, tá? Feedback, pô, que legal, seu produto tá bom. Mas feedback positivo na questão de uma crítica construtiva, tá? Então você deve avaliar dessa forma porque às vezes as pessoas apontam coisas que você não tá vendo, que você não sabe dentro da sua empresa. Dependendo do tamanho, você não sabe ler as coisas como que é entregue, como que é embalado, como que o comercial conversou com ela. Então assim, é muito importante você dar essa atenção e não só porque no todo, sei lá, sua nota no todo tá 4,7 de 5. Mas será que não vale a pena você avaliar aqueles comentários negativos e ver se você não tem algo a melhorar naquela sua oferta? É muito importante você avaliar isso ao invés de ficar só ignorando no geral. Porque ali pode ter uma coisinha que, em grande escala, se o pessoal se acostumar a falar que tá tudo ok, você vai piorando a embalagem daquela oferta. Tá? Então é algo para vocês se atentarem, porque eu já caí nessa armadilha, de achar que a oferta tava boa, tava boa, tava boa, enquanto isso tinha concorrente que é sempre melhorando, 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 e foi lá e tomava a frente no sentido de, puxa, a gente pensou nisso aqui, mas não quis mudar por pura vaidade, por achar que a oferta estava maravilhosa, ele implementou algo, vamos dizer assim, deixou a gente um pouco para trás. Quando eu falo a gente, é em relação a mim mesmo, né, a minha empresa com alguns clientes, né, então eu vim trazendo isso de algumas coisas que eu aprendi ao longo desses anos.
Então, nunca acho que sua oferta tá boa demais, né? Sempre vá reavaliando ela, ainda mais essa era da IA que a gente tá hoje, né? Que eu sou um pouco com o pé atrás no sentido de que as pessoas estão muito dependentes dela, mas enfim, as mudanças estão acontecendo muito rapidamente. Então, se você não estiver muito atualizado, estiver antenado no que as pessoas estão falando de você, da sua empresa, dos seus produtos, das suas ofertas, é preocupante, entendeu? Pode vir alguém tomar sua dianteira e você às vezes nem mais recuperar o que acabou perdendo. O quinto e último ponto, mais breve aqui, tá? É você tá começando vamos dizer assim, não ainda tá naquela escala, mas já tá faturando, tava comandando tudo sozinho e quer continuar fazendo tudo sozinho. Eu entendo aqui, eu acompanho muito o canal do Elton Luiz, né? Creio que alguns já conhecem, a pessoa que disseminou a questão de você ser o nicho aqui, né? Começou a falar bastante sobre isso. Falou também sobre One Person Business, que é o negócio de uma pessoa só. Muito interessante, gosto muito dos conteúdos dele. E uma coisa que ele fala, né, que as pessoas às vezes se enganam, muitas pessoas que assistem os vídeos dele, que a pessoa trabalha sozinha, né? Vamos dizer assim, o negócio de uma pessoa só. Mas não quer dizer que você vai desde editar os vídeos, criar roteiro, criar o site, mudar o site, inserir os produtos, fazer o comercial. Não. Você comanda tudo aquilo ali, né? Você pensa por tudo por trás, mas contrata pessoas que não necessariamente são contratadas da tua loja. Podem ser freelancers ali, ou você paga para fazer um serviço específico. Mas nunca tente fazer tudo sozinho, né? Não é essa a ideia central do negócio. Porque senão você vai estar desperdiçando, vamos dizer assim, até um talento seu, aquilo que você é bom de fato, você está desperdiçando energia com outras coisas. Vou te dar um exemplo. Eu mesmo, no começo da minha empresa, né, da minha agência de marketing, eu tinha um grandíssimo problema que era tentar no começo fazer tudo sozinho, com medo de contratar, né? Então tentava editar vídeo, só que o vídeo nunca saía bom. O vídeo sempre saía meio ok, né? E só que eu gastava muitas horas naquilo. E se eu tivesse, ao invés disso, contratado uma pessoa logo de início, ou pelo menos contratado para fazer uma quantidade específica de vídeos, né? Se eu tivesse contratado ela para isso, ao invés de tentar gastar horas e horas no que eu não era bom, talvez a coisa teria sido diferente. Eu teria me desenvolvido mais, sem dor de cabeça, teria, naquela época, teria entregue conteúdos melhores. Então, eu acho que é uma besteira você tentar fazer tudo de início, tudo só para às vezes economizar, ou só às vezes para não ter dor de cabeça de contratar, de avaliar pessoas. Eu acho que é tudo válido o teste. Só que você não escala, você não consegue faturar mais se você não tiver esse tempo livre para você pensar nas coisas, né? Para você de fato gastar energia naquilo que você é bom. Então, é um ponto de atenção aí que eu vacilei demais comigo mesmo. Eu acho que o meu caso foi essa questão mesmo de não querer gastar muito, de não querer colocar a mão no bolso, mas além disso, era uma certa preguiça em conversar com as pessoas para contratar, para avaliar trabalhos e tudo mais, sendo que se eu tivesse feito aquilo naquela época, eu teria de fato conquistado mais clientes naquela época, e aí a bola de neve ia sendo construída ali. Então, eu acabei vacilando nesse sentido e por isso que eu passo isso à frente para você entender que não é legal você fazer tudo sozinho. Você pode ser estrategista, você pode pensar no seu negócio, muitas pessoas, né, querem fazer a copy, o tráfego, as pessoas querem criar conteúdo, quer arrumar um Instagram, quer postar stories, quer tirar foto. É muita coisa, você não consegue fazer tudo elas de uma forma ok. Você precisa de pessoas trabalhando com você. Tá, eu acho que ninguém cresce, por mais que vê essa onda do one person business, né? Algumas pessoas, já vi várias pessoas falando, mas não quer dizer que seja uma só pessoa, né? Quer dizer que às vezes você não contrata as pessoas de fato para a tua empresa, né? Você traz alguns parceiros comerciais ali, mas você não de fato contrata eles para sua empresa. É só você que comanda tudo isso, né? Eu acho que essa ideia central, se eu estiver falando alguma besteira, me perdoem, mas foi isso que eu entendi pelo que eu andei vendo. Tá bom? E claro, existem muitas outras variáveis. Isso aqui para algumas pessoas pode ser o básico, para outras pode ser a primeira vez ouvindo, né? Perdão. Então, se de fato só uma coisa daqui do que eu falei serviu, ou somente uma frase, eu já fico contente porque é um passo de cada vez. Acho que a gente sabe que tem diversos conteúdos de valor aqui no YouTube e a gente sempre tenta agregar com um passo a mais do que a gente viveu, né? E espero que de fato alguma coisa tenha te ajudado hoje com esse vídeo aqui. Se você caiu de paraquedas, bem-vindo. Espero que você acompanhe os próximos vídeos do canal.
Eu venho postando com pouca frequência por conta do Instagram, por conta também de muito trabalho. Acabo não tendo tempo para vir aqui, mas eu acho que é importante eu retomar essa questão dos conteúdos e pelo menos aí tentar postar umas 2 vezes na semana aqui para falar um pouco com vocês e agregar, quem sabe, aí na vida de vocês, no negócio, no que vocês fazem e tudo mais. Agradeço você que ficou até o final aqui comigo e até uma próxima.